Olá, paz e graça. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Está um pouco nublado, já choveu um pouco, já refrescou, já deu uma renovada na água do rio. Agradecemos a Deus por tudo e vamos meditar numa palavra. Essa mensagem está discorrida nos 3 evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Mateus capítulo 12, em Lucas no capítulo 6 e Marcos no capítulo 3. O homem da mão mirrada. Jesus chegou na sinagoga, era um sábado, estava ali. E os fariseus, os doutores da lei, o povo na volta esperando que algo acontecesse para poder acusar ele de algo que ele fosse fazer. Porque, segundo a lei judaica, trabalhar sábado não é o dia do Senhor. Deveriam guardar o sábado, que é o 7º dia. Não podia fazer esforço. No entanto, apareceu uma pessoa com problema de saúde, com a mão direita mirrada, ou seja, podia ser seca, encolhida, sem funções normais que uma mão possui. Dedos encolhidos, mão de garra, sem condições de fazer alguma coisa com aquela mão, e segurar um talher, fazer força, fazer um ofício, trabalhar, executar um trabalho. E esse homem foi colocado no meio da sala onde eles estavam, e Jesus perguntou se era lícito curar aos sábados, ou se era, o que era considerado fazer alguma coisa de bom no sábado, se era permitido fazer alguma coisa de bom no sábado. Entre os corações daqueles homens julgadores, acusadores, apontadores, cruéis, dentro de um grupo fanático religioso, naquele momento, como ainda temos hoje, em qualquer tipo de lugar, não somente porque eram judeus, mas hoje nós temos fanatismo em várias denominações, vários tipos de comportamentos, não é só na religião, é na política também, futebol, esporte, natureza humana inclinada para caracterizar aquilo que deseja, aquilo que vê como uma opção vital para ele, e se não for daquela forma é terrível a sua psicologia, a sua psique, os transtornos que trazem não somente para ele, mas para as outras pessoas também, incomodando o ambiente, na verdade, transtornando o ambiente. E para eles o transtorno do ambiente era Jesus. Estava quebrando os paradigmas, indo de encontro ao fluxo do sistema. E ele pediu que esse homem estendesse a mão, e no momento que ele pegou na mão deste homem, a mão dele foi restituída, ou seja, ficou sã, voltou a ser normal, como a mão esquerda e como a mão das outras pessoas também, normais. E eles ficaram irados. Como é que pode um cara aí desobedecendo a nossa lei, dentro da nossa reunião religiosa, cometendo um pecado, trabalhar, curar, levantar, fazer força, esforço, era proibido, Legalistas, mosaicos na época. E hoje ainda, como temos algumas pessoas com esse pensamento, que atribuem algo que deva ou não fazer por conta de dia da semana, relacionando uma data específica, homenageando talvez uma data específica, porque se não for naquele dia, naquela ocasião, não vai ser abençoado, ou se fizer algo de bem naquele dia vai ser amaldiçoado, mesmo que alguém esteja recebendo uma bênção.
E esse tipo de comportamento fazem o fanatismo religioso. E dentro do fanatismo religioso é a hipocrisia, a maldade, o pecado, a enganação, o apontamento. Então o testemunho de Jesus para aquele homem, né, que foi para tantas outras pessoas que sempre teve uma vida reta, caminhando na Palestina naquele tempo, que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o Eu Sou, homem Deus na terra, como exemplo de amor e verdade, justiça e luz. Algumas pessoas foram absorvendo essa justiça, esse amor, essa luz, essa verdade pelo caminho com ele, que andavam após ele, recebendo a mensagem. O maná que descia do céu, que estava ali, era ele o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o manancial de água que quem bebe dessa água não vai ter mais sede, porque não precisa buscar outra fonte. Ele é a fonte inesgotável de sabedoria, amor, essência e verdade. E pureza, santidade. Então, para nós, que não somos santarrão, e somos cheios de pecados e defeitos, compreendemos a essência de Jesus, a divindade na outra pessoa, para ver as necessidades das outras pessoas e com um olhar de compaixão e misericórdia estender a mão. E Jesus estendeu a mão para essa pessoa, que abençoou a mão dela e o corpo dela, e a vida dela foi transformada, foi abençoado. Isso era ruim para os outros legalistas, que diziam que naquele dia não era para fazer, que tinha que ser feito então sexta ou domingo ou segunda, menos sábado. Jesus estava ali para dizer: importa que faça o bem, não se olhando a quem. Importa-se que faça o bem, não observando datas, mas que a oportunidade que aconteça, que surja o momento da necessidade, se faça alguma coisa para mudar o quadro de vida da pessoa, das pessoas, das famílias e da sociedade. Então muitas pessoas podem pensar e ficar regulada dentro de um ambiente que emana decretos, regulamentos e posicionamentos a qual você, por estar dentro desse ambiente, dentro desse sistema, tem que ser obediente, porque senão você vai ser contra quem está na liderança. Aí você vai ser chamado de rebelde. Você vai levantar a mão contra alguém, vai levantar o pé, vai levantar a voz. Não necessariamente tinha que ser assim, mas que dentro do ambiente fosse da forma mais pura e natural que pudesse ser, tranquila, voluntária, expressando sempre o amor, a graça e a virtude de Deus na tua vida, na tua caminhada, abençoando as outras pessoas naquilo que tu pode abençoar. E se tu não atrapalhar a vida da outra pessoa, já está abençoando, porque tu já está ajudando ela também na sua caminhada, de alguma forma. A mão mirrada, que é a mão direita, ainda mais a mão direita para os judeus, era a mão que abençoava os outros, dentro da casa, dentro da família, principalmente os mais velhos. Era um gesto que, quando a mão direita imposta sobre os filhos, a prole, era abençoada, era um rito que eles tinham. Mas na verdade, não somente por esta necessidade que ele tinha de ficar curado da sua mão mirrada para os seus afazeres, para o seu trabalho, para voltar a sua mão, que para ele era o que ele buscava, era a maior necessidade que ele tinha, assim como a maior necessidade tua e minha é diferente, é outra, e são outras. E dessas necessidades que a gente busca primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
E buscar o reino dos céus não com a aparência daquilo que se apresenta hoje no universo, naquilo que nós vemos dentro do corpo, matéria, física, mas no campo espiritual, o reino de Deus implantado em nossos corações, como Jesus disse e falou para os discípulos: o meu reino está dentro de cada um de vocês. E vivendo dessa forma, dentro dessa simplicidade, com graça, sabedoria e essência de Deus, nós podemos estender a mão, quebrar os paradigmas, ir contra o sistema e viver de uma forma harmoniosa com as outras, respeitando também as diferenças e os hábitos, os costumes, as tradições que as outras pessoas possuem. E por que elas não podem entender aquilo que nós entendemos? Que para o entendimento de Jesus, que eu entendo Jesus na sua graça pela revelação do Espírito Santo, ele fazia para todos, nas aldeias, nas comunidades. Era a mulher do fluxo de sangue, foi os paralíticos de Cafarnaum, foi o paralítico do poço de Betesda, foi o cego de Jericó e tantos outros. Foi o ladrão que estava do lado dele: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Foi o filho da viúva de Naim, foi Lázaro, que ele chorou quando viu a pedra colocada sobre o sepulcro. Então, tantas coisas, tantas informações, tanto testemunho, tanta essência, tanta pureza, tanta verdade, tanto amor. Isso deixou os religiosos e os políticos tremendo de ódio, inveja, com vontade de matar, destruir, tirar da face da terra. Era para eles uma concorrência, porque chamava atenção e as pessoas estavam mudando seu comportamento com relação àquela pessoa, Jesus. E na verdade Jesus não estava falando sobre essa questão política, ideológica, religiosa também, não. Ele estava mostrando que quem andasse após ele, viesse estar com ele, entendesse a sua mensagem, seria o seu discípulo. E conhecendo a verdade que transforma, que regenera, verdadeiramente eles crendo em Jesus, essa verdade os libertaria do sistema, da maldade, da corrupção, das corrupções, das mentiras, das ilicitudes, e sendo uma nova pessoa na geografia onde a pessoa está, no ambiente onde ela se encontra, na casa, na sociedade, no trabalho, na relação com outras pessoas e na congregação que você congrega. Dentro de uma simplicidade, dentro das tuas reuniões com as outras pessoas, no princípio desse caminhar após Jesus, ouvindo a sua voz como um bom pastor, porque ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também o conhecem e ouvem a sua voz e têm discernimento, sabe quem é quando que é chamado pelo pastor. E quando a ovelha chora, distante, ferida, machucada, o pastor também vai em busca dela para acolhê-la em seus braços, pegar em seus braços, curar as feridas, colocar um óleozinho e trazer para o aprisco, um lugar seguro, de proteção, e ficar descansando na sombra do Altíssimo, o poderoso Deus, o Eu Sou, aquele que não existe, mas é. Da onde do nada não tinha e agora tem tudo, pois ele fez tudo. O boom, que a ciência fala. E na buscar a ciência, mais busca, entende, mais se aproxima de Deus, porque ela também não é para trazer confusão, é para trazer exatidão.
dentro do campo da ciência. As informações trazem as verdades que já foram decifradas, escritas, reveladas no cano sagrado. E baseado nessa fé, nesse entendimento tranquilo e sereno, uma pessoa no meio da roça, no meio do mato, no interior, mais longínquo espaço de terra que há fora de todo tipo das maiores tecnologias que existem. Lá tem uma pessoa que já conheceu a Deus. Na outra pessoa, dentro da sua simplicidade, dentro daquilo que é entender o amor, a verdade, a justiça, o respeito, a transparência, e vivendo em harmonia no seu ambiente, e dando bom testemunho da sua vida para com as outras pessoas. Estenda a tua mão. E outro fato é curar o coração. Tem muito coração mirrado que deve ser tocado por Jesus para voltar a bater, a movimentar essa corrente sanguínea e a essência do Espírito da graça entrar no teu ser e tu começar a compreender mais todas as coisas que acontecem no teu entorno. Coração mirrado, coração petrificado. Esse coração tem que voltar a pulsar. Esse coração tem que voltar a ser uma carne macia, não um coração duro. E voltar a movimentar essa essência de Deus no teu ser, para exalar o bom perfume, aonde quer que tu esteja. Que Deus te abençoe. Se tu tem alguma coisa relacionada a isso, estende a tua mão para Jesus te tocar. Eu estou em paz aqui no meio do mato. Que bom. Que bom que você esteja também em paz. Senão você tem que buscar essa paz e não cansar nunca de tentar encontrá-la. E que ela venha fazer morada no teu coração, na tua vida, na tua casa, junto com a tua família. Shalom.